seu nome de Luciene. Me procurou com a Milena, para orar pela Milena. E aí eu fui caminhando com ela estava chorando, e eu falei, o que está acontecendo? Você está triste com alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu não. Você não está triste com nada? Não. Você está sentindo a presença de Deus? Estou. Glória a Deus. Foi tremendo, queridos. Tremendo. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos. Comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei-lhe bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia. Senhor, nós colocamos esse momento nas suas mãos, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz, ó doce Espírito Santo. Aleluia. A sua presença já é real nesse lugar. A sua presença já é real nesse lugar. E por isso nós queremos te adorar e te glorificar. E lhe pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir, porque necessitamos, Pai. Por isso estamos aqui. Portanto, colocamos esse momento da palavra nas suas mãos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias, queridos, eu estava meditando, nessa parábola do filho pródigo. E quando eu comecei a meditar, eu falei com o Senhor: Senhor, eu já vi tantas pessoas ministrar sobre o filho pródigo. Não foram poucas vezes, foram muitas vezes. Mas, Senhor, será que o Senhor tem algo para falar comigo, algo para me revelar nesse texto? E aí eu continuei lendo, e fui lendo, e aí o Senhor começou a falar algumas coisas comigo muito tremendas. O Senhor começou a me trazer algumas revelações tremendas e poderosas acerca do filho pródigo. Eu tenho certeza, falou muito profundamente ao meu coração e vai falar ao coração de você nessa noite de uma forma poderosa. E a primeira revelação, queridos, que o Senhor me deu o seguinte: eu estudando e meditando e consultando alguns livros, eu pude entender que, na verdade, os antigos judeus, eles davam um conselho para o pai para que eles não entregassem a herança prematuramente. E aí eu cheguei à conclusão de que eles poderiam entregar a herança, mas não poderiam fazer isso prematuramente.
jovem, e ele chega para o seu pai e ele faz o pedido: pai, me dá a minha parte na herança. Eu quero a minha parte na herança. Existia um conselho da parte dos judeus que não deveria ser entregue a herança prematuramente, ou seja, para o jovem. E aí o Senhor me trouxe a primeira revelação. Porque aquele jovem, ele tinha sim, ele tinha direito àquela herança. Ele estava reivindicando algo que ele tinha direito. Só que ainda não era o tempo. Ainda não era o tempo dele reivindicar a sua herança. Ainda não era o tempo, porque ele ainda era muito jovem, e apesar dele ter o direito, ainda não era o tempo. E isso acontece muitas vezes na nossa vida. Quantas vezes questionamos a Deus: Senhor, por que isso não aconteceu? Por que aquilo não aconteceu? Queridos, a palavra que o Senhor tem para a sua vida essa noite: não aconteceu porque ainda não é o tempo de Deus. Não aconteceu porque ainda não é o tempo de Deus. Mas esse tempo ele vai chegar, e quando chegar, a resposta ela vai vir. Aleluia! Existem coisas que não aconteceu ainda na sua vida, mas vai acontecer. Vai acontecer no momento que o Senhor entender que elas devem acontecer. Aleluia! Eu me lembro de uma ministração que eu ouvi, e o pastor falava sobre aljava. E ele falava que nós somos as flechas que, são colocadas na aljava. E aí ele fala que nós ali na aljava, a gente fica naquela esperança, naquela expectativa de ser lançada, de ir para o arco da flecha em direção ao nosso alvo. E ele começa a ministração e fala que toda vez que o flecheiro leva a mão na aljava, há aquela expectativa: agora é minha vez, chegou o meu momento, é dessa vez, vai ser agora. E aí aquela mão vai e puxa uma outra flecha, e aí não é o momento. Assim acontece conosco também. Existem momentos que a gente fica nessa expectativa e fica esperando, vai acontecer, mas ainda não é o momento. Ainda não é o tempo. Mas isso não significa que não vai acontecer. Porque a estratégia do maligno é tentar fazer você desacreditar, tentar fazer você perder a esperança, tentar fazer você perder a expectativa, matar os seus sonhos e te impedir de continuar esperando. Mas eu quero profetizar essa noite, queridos, que essa pode ser a noite da sua resposta. Essa pode ser a noite que é o tempo de Deus para a sua vida. É o tempo certo dele te responder. E aquela promessa que foi feita há muitos e muitos anos, ela pode acontecer hoje. Ela pode te alcançar hoje. Aleluia! Eu me recordo, queridos, que eu não tinha contato nenhum com o Evangelho. E levado por uma namorada na casa de uma pessoa de Deus. Ali começou a minha conversão. E ela começou a profetizar e profetizar na minha vida. E eu não entendia nada. Eu não entendia nada do que ela estava falando. E ela profetizava e dizia: você vai ter tudo o que você quer. Você vai ter casa, você vai ter carro, vai ter telefone, vai ter isso, vai ter aquilo. E começou a profetizar. E aquilo para mim não significava muita coisa. Eu não entendia muito bem. E ela falou assim: tem mais coisas que eu preciso te falar, mas eu não vou falar porque você não vai entender. Porque ainda não é o tempo de você entender. E aí hoje, quando eu subo no culto para ministrar, eu sei que o que ela tinha para me falar é que o Senhor iria me usar para trazer a palavra, e como usou outras pessoas para me falar, que inclusive vai me levar às nações. Aleluia, glória a Deus. Mas tudo tem um tempo, e aquelas promessas lá que o Senhor me fez lá, hoje eu tenho
expectativa eu tive, mas ainda não era o tempo. Não era o tempo da promessa se cumprir. E 12 anos se passaram e hoje eu vejo o cumprimento dessas promessas. Por isso a expectativa ela não pode morrer, queridos. A expectativa ela não pode morrer, porque a qualquer momento o Senhor ele vai visitar a sua vida, Ele vai visitar a sua casa, Ele vai visitar a sua família, Ele vai visitar os seus sonhos, Ele vai visitar de uma forma poderosa. E aí Ele vai dizer: esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo. Porque às vezes é difícil a gente entender, porque nós olhamos para a nossa necessidade e achamos que Deus tem que responder naquele momento. Mas Deus enxerga de uma forma totalmente diferente, porque Ele tem uma visão bem mais ampla que todos nós. E aí você declara assim: esse é o tempo, esse é o tempo, Senhor, esse é o tempo, eu preciso de uma resposta. E aí o Senhor diz: não, querido, ainda não é o tempo. Espera só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Porque quando eu disser é agora, algo de muito tremendo e maravilhoso vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 E essa mensagem que o Senhor tem para você essa noite, queridos, ainda que tenha passado alguns anos, alguns meses, não aconteceu ainda, porque ainda não chegou o tempo de Deus. Mas Ele vai chegar. Ele vai chegar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No versículo 12, bem no finalzinho, diz assim: e Ele repartiu por eles a fazenda. E aí o Senhor me trouxe outra revelação. O pai pegou, no momento que o filho mais jovem pediu, o pai pegou e repartiu. Eu entendo que repartiu por eles. Só que se a gente analisar todo o texto, nós vamos ver que eles tiveram destinos diferentes. E por que eles tiveram destinos diferentes? E aí o Senhor me trouxe outra revelação, e o Senhor falou comigo que a administração daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos é uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua. Porque aquele jovem, ele pegou a sua parte da herança, o que ele fez? Ele foi embora. Mas o seu irmão não. O seu irmão, ele permaneceu aliançado com o seu pai, trabalhando para o seu pai, ele continuou com o seu pai. Aquele jovem, ele fez uma escolha. Ele escolheu ir embora. E ele já tinha alguns planos no seu coração. Então ele administrou aquilo que ele recebeu do seu pai de uma forma equivocada. E quando administramos aquilo que recebemos de Deus de uma forma equivocada, o que acontece são perdas. Em vez de se tornarem uma bênção na nossa vida, se tornam perdas. É nossa responsabilidade. Às vezes lutamos tanto, pedimos tanto para o Senhor nos conceder algo, nos entregar algo, mas quando nós recebemos, administramos de uma forma equivocada. E eu vou dar um exemplo que eu me lembro, que um pastor, ele sempre dava esse exemplo. Ele dava o exemplo de que tinha um irmão da igreja que ele orava há muitos anos pedindo ao Senhor um carro. E ele pediu ao Senhor um carro: Senhor, me dá um carro, quando eu tiver um carro, eu vou levar os irmãos da igreja, eu vou dar carona para os irmãos, eu vou fazer isso e vou acontecer. E orando e pedindo ao Senhor, e pedindo, o Senhor um dia deu um carro ao irmão. E aí pouco tempo depois, aquele irmão passava na frente da igreja: Senhor, pastor, sem camisa, de sandália, no domingo de manhã ele toma banho de rio. E ele recebeu a bênção, aquilo que ele tanto buscou, que ele tanto almejou, mas administrou de uma forma
errado. E aí esse pastor ele vai mais além, ele diz o seguinte, que às vezes recebemos de Deus, mas vamos comemorar com o diabo. Isso é muito sério, queridos. E foi exatamente o que esse jovem fez. Ele recebeu a sua parte na herança e ele administrou de uma forma equivocada. O que aconteceu? Ele perdeu tudo. Mas aquele que faz uma escolha certa, ele recebe o cuidado do Pai. Ele permanece na presença do Pai e recebe o cuidado do Pai. E com o cuidado do Pai, na presença do Pai, não existem perdas. Não existe perdas. Aleluia. Mas é uma escolha. É uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias. Porque sempre estamos pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu preciso disso. E quando nós recebemos, é óbvio que o inimigo, ele vai se levantar. É óbvio que o inimigo, ele vai tentar se levantar para comprometer o fruto da sua colheita. E ele vai tentar fazer você quebrar todos os votos que você fez, todas as promessas que você fez, tudo aquilo que você se comprometeu com o Senhor. E desde esse dia em diante eu comecei a ter esse entendimento. Eu comecei a ter muito cuidado para me comprometer com Deus. Porque quando nos comprometemos com Deus, nós temos que honrar. Aleluia! Porque certamente nós seremos honrados. Mas é fato que o inimigo ele vai se levantar. E aquele jovem mais à frente, a Bíblia diz que ele não pegou a sua herança e saiu imediatamente. Ele pegou sua parte da herança, ficou alguns dias ainda naquela região e depois ele tomou a decisão de ir embora. Depois de alguns dias ele tomou a decisão de ir embora. Eu entendo até que ele já tinha essa motivação no seu coração. Ele já estava pensando em fazer isso. Mas ele ficou ali alguns dias. E aí seduzido pelo dinheiro, seduzido pelas possibilidades, seduzido pelo poder que a sua fazenda daria, e então ele tomou a decisão de ir embora. Ele tomou a decisão de ir embora, e aí ele sofreu perdas, derrotas e falência. Aleluia! Uma outra coisa que o Senhor ministrou no meu coração, para a gente já vai estar encerrando. Um outro grande equívoco desse jovem foi o seguinte: ele pediu a sua parte da herança. A Bíblia nos diz que o Senhor, ele repartiu, o Pai repartiu entre eles. Um tomou a decisão de continuar vivendo com o Pai, o outro tomou a decisão de ir embora. Ele cometeu um erro muito grave, porque a gente sempre ouviu falar que o erro dele foi pedir a parte dele da herança. E eu cheguei a uma outra conclusão, analisando esses versículos, e eu vi que, na verdade, o grande erro daquele jovem foi romper a aliança que ele tinha com o seu pai. No momento que ele virou as costas e foi embora, ele rompeu todos os laços que ele tinha com seu pai. Ele abriu mão do cuidado do pai. Ele abriu mão da experiência do pai para administrar a sua fazenda. E ele rompeu a aliança com o pai. E aí foi o grande erro dele. Talvez se ele tivesse ficado com a sua fazenda, mas ficasse com o pai, na mesma região. Pai, me dá uma direção. Pai, como que se faz isso? Pai, o que eu tenho que fazer? Eu não sei, eu não estou conseguindo administrar. É muita fazenda, a fazenda é muito grande. Me dá uma ajuda, pai. Talvez se ele tivesse feito isso, ele não teria chegado aonde ele chegou. Mas a grande verdade é que ele rompeu o vínculo que ele tinha com seu pai, pegou a sua fazenda e foi embora.
E quando rompemos esse vínculo que temos com o nosso Pai, com o nosso Deus, nos esquecemos do verdadeiro caráter de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com aquele jovem. Porque no momento que ele perdeu tudo, e havendo, no versículo 14, assim, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. O que você faria, querido, no lugar dele? O que você faria no lugar dele? Eu comecei a pensar, eu voltava correndo para a casa do meu pai. Mas no momento que ele rompeu a sua aliança com o pai, ele perdeu a referência que ele tinha do pai. Ele esqueceu que o pai dele o amava e que certamente iria o aceitar. E em vez de voltar correndo para a casa do pai, ele foi buscar uma outra alternativa. E a Bíblia diz no versículo 15: foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele se esqueceu do verdadeiro caráter de Deus, do Pai. Ele se esqueceu daquele Pai que cuidava dele, que o amava, que supria a sua necessidade, e que certamente eu fico pensando que a conversa deles não foi algo assim muito fácil. Eu acredito que quando ele chegou, pai, eu quero a minha parte da herança, eu vou embora. Eu acredito que o pai deve ter falado assim: não, meu filho, não vai não. Por que você quer ir embora? Por que você quer a sua parte da herança? Mas por que não está bom, meu filho, aqui comigo? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Fica, meu filho. Mas ele insistiu e foi embora. Mas eu acredito que ele deveria ter essa referência do pai. Com certeza aquele pai sofreu muito para deixá-lo ir. Mas quando rompemos a aliança que nós temos com Deus, quando rompemos esse vínculo que temos com Deus, perdemos essa referência. Aí achamos: não, se eu for lá, o Senhor me tratar como um pecador terrível, o Senhor não vai me aceitar. Eu me lembro que uma vez uma mulher procurou o Marcos Feliciano falando que ela foi destratada e que ela tinha dificuldade de voltar na igreja. E ele foi e fez uma pergunta para ela: querida, quem foi que morreu na cruz do Calvário por você? Quem foi que morreu na cruz do Calvário por você? Foi o pastor? Foi o diabo? Não foi, foi o Senhor Jesus. Ninguém tem o direito de te recriminar. Ninguém tem o direito de te apontar o dedo. Mas quando pecamos realmente, nós perdemos esse vínculo com o Pai e perdemos essa referência. E aí quando o sapato aperta, nós buscamos alternativas erradas, outras alternativas, porque perdemos a visão de Deus, perdemos a referência do Deus que nós servimos. E o Senhor, Ele fica sempre, eu acredito que lá do céu com a expectativa: filho, volta para casa. Tem uma festa muito linda esperando por você. Filho, volta, te amo. Esse é o verdadeiro caráter de Deus, e nós não podemos perder nunca essa referência. Faça o que fizermos, aconteça o que acontecer, Ele vai estar sempre de braços abertos para te receber, queridos. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Ele vai estar sempre de braços abertos para você. Então não busque as alternativas que o mundo nos dá. O mundo, ele vai nos apresentar muitas alternativas, mas não seja essas alternativas. Volte correndo para a presença do Pai. Refaça a sua aliança com o Pai e deixe que Ele cuide da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Próximo domingo? Amém. Próximo domingo, viu? Olha, gente, olha só.
o agosto de Deus do Centro Evangelístico em Cachoeiras, em Macacu.